Olá, segundo ano. Estou aqui para gravar mais uma aulinha para você sobre o romantismo prosa, José de Alencar. Hoje vou falar do romance Indianista Iracema. Então, vou compartilhar a tela para nós começarmos a falar sobre esta aulinha. Tá bom? Aguarde aí. Tudo bem, a prosa romântica, já tinha falado, né? Agora a gente vai entrar aí no romance Iracema. Mesmo. Então, deixa eu ampliar aqui, para a gente enxergar. Muito bem. Quem é José de Alencar? Ele não foi o primeiro romancista. O primeiro romancista, vocês já sabem, é o Joaquim Manuel de Macedo, com o livro A Moreninha. Estou retomando aí, olha, para vocês ouvirem. Né? E verem também, né? Me ouvirem e verem. Então, o romance brasileiro é uma adaptação do romance europeu. Então, tem um livro do Almeida Garré que ele fala que nós copiamos tudo isso, né? Nós só apenas mudamos a roupa e os nomes, o restante é tudo igual. Uma crítica no livro dele é Viagens à Minha Terra. O romance brasileiro pode ser considerado como uma adaptação do romance europeu. Como assim, né? Um romance folhetinesco, né? O fato das histórias terem finais felizes, né? No começo, e segue o padrão, né? dos elementos europeus. Então, as características, principalmente folhetinescas, né? No caso, privilegiar o final feliz, pergunta para o público o que o público acha, né, que a personagem deve fazer. É uma coisa muito semelhante ao que acontece com as novelas de televisão hoje em dia. Né? Não tem muita diferença. E como estou falando de Brasil, os principais autores de prosa, né, de contos, novelas, romances, né, e outro tipo de narrativa, são José de Alencar, romance, Franklin Távora, Visconde de Toné, da Fausto Bernardo Guimarães, e o Álvaro de Azevedo, eu citei aí, porque ele tem uma obra em prosa também, que é Noite na Taverna. Bem, retomando, né, A Moreninha é considerada a primeira publicação romântica, no ano de 1844, marca, por sinal, o início da prosa. Eu falei para vocês na outra aula que o livro é considerado o primeiro literariamente falando, né? Porque a juventude da época, eu dizia, ela se localizava por esses jovens, né? Então, eles se identificavam com a história. E como viviam numa sociedade patriarcal, era difícil para eles, né, escolher a namorada, né, a fazer valer o amor. Normalmente, quem fazia tudo isso era a própria família, né? Então, isso é muito interessante de se pensar, porque, na verdade, o romance ele só vai ser considerado romance de amor quando eu acrescentar a palavra romântico, porque romance significa narrativa. Então, a obra de José Manuel de Almeida também é lembrada, por quê? Porque é o último romance romântico, entre aspas, né, porque ele é inclassificável, que é o Memórias de um Sargento de Milícias. Então, ele foi publicado posteriormente. Então, são considerados o primeiro e o último, tá? E o Alencar está aí no meio, porque o Alencar ele faz todo tipo de narrativa. O nome dele, José Martiniano de Alencar, dramaturgo, jornalista, um político respeitado, um patriota, inclusive nos romances, né, que ele tem romance indianista, romance regionalista, o próprio romance urbano, né, tem que considerar porque ele fala do Rio de Janeiro da época, né, então fica bem caracterizado isso. Deixa eu puxar aqui para baixo. Tá. Bem, seu primeiro romance foi em 1847, intitulado Os Contrabandistas. Em 1850, ele se formou advogado pela Universidade do Largo de São Francisco e foi trabalhar
no Correio Mercantil. E também escrevia nesse jornal, né? Acontecimentos sociais, acontecimentos literários, peças que estavam em cartaz, cenário político também. Depois se tornou redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, em 1856. E aí, nesse momento, é que ele publica o livro que vai ser o maior sucesso, né? Não é o primeiro livro dele de romances, né? Porque ele já tinha publicado A Viuvinha, 5 Minutos, A Pata da Gazela. E aí, em 1856, ele vai publicar o Guarani, que é o romance indianista brasileiro, que é uma novidade. Porque ele vai colocar toda a cultura indígena, inclusive os vocabulários, né, no livro, muitas palavras mesmo, às vezes eu preciso ler até com um dicionário para saber o que significa. E depois ele vai publicar o Iracema, depois vem o Birajara, depois vem uma série de romances urbanos, romances históricos, romances regionalistas, né? Tem uma gama de livros. Né? Aliás, é o que mais tem livros. Né? Esse Guarani ele foi publicado em folhetim, e claro que a história agradou ao público, né? Porque é um romance indianista, mas é um romance romântico, então tem a história de amor. No caso, Guarani é a história da Cecília, que é chamada de Ceci, e Peri, que é o índio, então é a branca e o índio. Ela corre na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e a família da Cecília veio de Portugal para esse lugar, num processo de colonizar o país. O pai dela era um homem muito poderoso, e ele representa bem a ideia do cavaleiro medieval, aquele que serve o rei, né? Ele veio a pedido do rei para colonizar o país. Tá? Então, é um livro que vai vingar, que agradou ao público. Tem só isso? Não, tem vários outros, né? Nem está tudo aí, eu coloquei alguns aí que eu achei importante, tá? Então, fase da obra alencariana. O início são as crônicas, Correr da Pena, depois vem os romances. Aí vai na ordem, 5 Minutos, Guarani, A Viuvinha, Lucília, As Minas de Prata, Diva, Iracema. Essas datas aí são de romance. Às vezes eles saíram um ano antes, em folhetim, meses antes, em folhetim. Então, essa data é a data da publicação do romance. Então, o primeiro romance dele foi Os Contrabandistas, depois já veio 5 Minutos, o Guarani, A Viuvinha, né, Lucília, Diva, Senhora, né, tem vários romances aí. Tio, Fogo de Pena, vários. Bem, por que eu coloquei segunda fase aí, né? Porque o Alencar, ele tem 4 tipos de romance. O romance urbano, romance regionalista, o romance indianista e o romance histórico. E, no primeiro momento, ele começou a escrever. Depois ele queria ser candidato a senador da República, né? Acho que por causa do pai, né? Que o pai dele fora, né, senador da República. E como eles vieram para o Rio, ele queria lançar esse candidato, mas ele foi rejeitado por Dom Pedro II. Dom Pedro II preferiu o Gonçalves de Magalhães. Né? E aí ele escreve cartas a Erasmo para ironizar esta situação. Tem também O Juízo de Deus, né, que é um outro romance dele. E aí vem a terceira fase, ele abandona a política, então, enquanto ele está vivendo esse mundo político, ele escreve muito pouco, quase nada, não publica quase nada. Aí, depois que ele ganha o não de Dom Pedro, né, que ele não recebe o apoio, aí vai iniciar uma fase bastante madura da escrita. Aí vem os livros, né? Gaúcho, A Pata da Gazela, O Tronco de Pé, Sonhos Douro, Tio, Alfarrábios, Guerra dos Mascates, Correr da Pena, Senhora e o Sertanejo. Então, aí eu tenho romance regionalista, ainda há romance urbano, né? E romances históricos. Então, não vou mostrar agora, porque depois eu vou falar deles, né? Então, aí vocês vão ficar sabendo as características específicas do romance histórico. Aqui tem uma homenagem a José de Alencar, que nasceu também, né, em Messejana, que é a terra da Iracema, tanto que depois ela vai falar do livro, ele vai escrever sobre Iracema, e ele nasceu lá, né, então ele vai receber
essa homenagem aí, né, na casa. E esta é a casa. Ela fica dentro da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Não tem móveis, mas ela tem na parede vários documentos anexados, certidão de nascimento, certidão de casamento, atestado de óbito, um monte de coisa. Né? Livros, né? Menção, registro de livros, fica tudo em quadros nos cômodos. Né? Então, depois tem uma outra imagem, que é os fundos, aqui é um pomar enorme, tem muito caju, muita fruta, e do lado de cá, você indo bem à frente, é o núcleo de uma parte, né, de um campo, de um campi, né, isso é de um campi da Universidade do Ceará. E aí vem o livro que eu vou falar hoje, o Iracema. Por que eu escolhi o Iracema? Porque é o mais famoso, né? O Guarani é famoso, ele é o primeiro, mas eu escolhi o Iracema porque ele tem mais fama. Depois eu conto também o Guarani, um pouquinho do Ibirajara, né? Então, são 3 livros indianistas. Então, primeiro é o Guarani, ordem de publicação, depois é o Iracema e depois o Ibirajara. Seria como se ele estivesse representando assim, ó, no Guarani, a Branca, que é a Cecília, e o Índio, parece que ficam juntos. Não se tem tanta certeza, né? O narrador dá assim, umas ideias de que isso pode acontecer. No Iracema, ela já tem o contato com o Branco, tanto que ela é engravida do Branco e ela já tem o filho Moacir. Ela se envolve com o Martim e tem o filho Moacir. Então, seria já o primeiro mestiço brasileiro. Né? Então, o Alencar quer mostrar com esse livro que o primeiro brasileiro, né, que é o mestiço, esse é o brasileiro de verdade, nasceu no Ceará. E o livro acaba recebendo o subtítulo de A Lenda do Ceará. Aqui está a figura do Martim, né? Esse personagem do livro, ele é um personagem que existiu na região de Messejana, ele esteve lá. Claro que a história não é a mesma, né? Mas o Alencar se inspirou na história dele, né, para escrever o Iracema. Então, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Esse é o capítulo 2. Né, que capítulo 1 é uma carta, primeiro é uma carta, depois tem o capítulo 1, que é uma imagem do final do livro, né, que é uma cena que o Martim, ele está no Oceano Atlântico, indo embora para Portugal, e ele escuta no sussurro das águas o nome Iracema. Né? Ele está indo para Portugal, a Iracema, já vou fazer spoiler, tá? A Iracema morreu, né? E ele vai pegar o menino e vai levar para Portugal. Depois a gente vai saber o que vai acontecer, né? Se ele vai voltar, se não vai. Mas ele vai ficar com o menino, ele não vai abandonar o menino, porque na verdade ele abandonou a Iracema. Né? Então, aqui eu tenho o quadro, tudo da Universidade do Ceará, que eu fotografei. Né? Eu estive lá e pedi para meus filhos fotografarem, então essas telas são de lá. O que eu mostrei aqui é tudo de lá. Aqui é o encontro dos dois, né, da Índia com o branco, e aqui é uma homenagem que tem na Lagoa de Messejana. Não é assim, olha, tem 25 metros de altura, é uma modelo brasileira, então aqui é de dia, e aqui à noite, né? E aí a Lagoa de Messejana, o bairro de Messejana, dentro da cidade de Fortaleza. Bem, aí eu tenho já homenagens, né, ao centenário, primeiro centenário, inaugurado pelo senhor presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, dia 24 de junho de 1965. Né? Então, aqui são prêmios, né, e homenagens que o Alencar recebeu. Essas imagens são da praia de Iracema, em Fortaleza também. Há outras imagens, né? Então, aqui é a vista de mais de perto, aqui é ele de mais de perto, e aqui é a imagem do bebê, né? Para vocês saberem. Qual a importância dessa obra, né? O que ela tem de relevante? Ela é uma obra nacionalista, indianista. E o que ela traz de importante? Se ela é romântica, ela traz o sentimentalismo, né? Expresso em todo romance com um lirismo extremo. Eu tenho uma crítica à sociedade da época, sociedade brasileira da época, e
em relação principalmente aos casamentos, né? Tem o casamento por dote, então não existe a liberdade de escolha, quem escolhe é o pai, né? E as meninas precisariam respeitar isso. Na cultura indígena as coisas são diferentes, né? Então ele vai tentar fazer uma mostra de que também a mulher tem obrigações. No caso do Iracema, ela é uma vestal, ela é filha do Araquém, que é o cacique, né? E ela é a vestal, ela conhece o segredo, né, do licor da tribo, ela sabe como faz, que é o licor da jurema, que é um alucinógeno, né, que eles tomam para ganhar coragem e força. E Iracema é a vestal, ela que faz, ela não pode se casar. A questão é que ela vai se apaixonar pelo Martim. Ela vai encontrar o Martim na floresta, ela vai agredi-lo, vai tirar uma seta no rosto dele, uma flecha no rosto dele. Depois ela vai quebrar a seta e dar a parte da seta para ele, né? Então, isso é sinônimo de paz, né? O Martim entende e ela o leva para a cabana do Araquém, que ela não sabe o que ele está fazendo ali, e ele vai dizer que ele se perdeu na mata. Ele está junto com a tribo inimiga deles, que são os pitiguaras ou potiguaras, comedores de camarão na praia, né? E ele também está envolvido com ela, o Martim, né? Só que ele sabe que ela é proibida, né? Ela é a mulher proibida, e ele sabe por quê. Porque ele vai ter a experiência, né, de ver os índios, né? O que acontece com os índios depois que tomam licor? E aí, um belo dia, Iracema resolve, né, dar ao Martim o licor e vai seduzi-lo. Né, os dias vão passando, ela se apaixona por ele, ela quer que ele vá embora, então ela o seduz. A brincadeira é que ela vai engravidar nessa sedução. E aí, quando ele for embora, né, ela e o irmão vão acompanhar. Né, ele vai receber um amigo da tribo que está guardado. Né, ele tem um acordo com essa tribo, que são os Pitiguaras, são os índios do litoral. E eles lutam, né, com os Tabajaras, que é a tribo da Iracema. Então, eles são inimigos. E aí a Iracema segue, né, e ele fala, né, o Poti, que é esse que veio buscar o Martim, fala para ela voltar para a turma dela. E ele fala, ela olha para ele e fala que não pode voltar, porque ela foi dele, né, ela traiu a tribo. Ele não entende, mas ela vai contar que deu a ele o licor. Ele, poxa, mas eu achei que eu estava sonhando. Ela falou, você não estava sonhando, era realidade. E eu estou grávida. Nossa, ele sabe o que faz, né? E ela não pode voltar, né? Porque ela traiu a tribo, né? Então ela vai junto com eles, dois lá para a terra dos Pitiguaras, né? Então aí a intenção do Alencar, né, de mostrar que a mulher, ela rompeu com o acordo. A mesma coisa se tivesse um casamento por dote e ela não tivesse aceitado essa imposição da família. Então, o que a Iracema fez? Ela não aceitou a imposição da tribo, a cultura da tribo, a imposição do pai, e traiu a todos, né, por amor, segundo ela, por amor. Tá? Então, aí nós temos a narrativa. Né? E aí ela vai ser levada para a terra dos Pitiguaras, que é messejana, que significa abandonada. Então, o nome já diz o que significa isso, porque o Martim e o Poti, eles vão se distanciar um tempão, eles vão seguir a missão deles e não vão deixar a Iracema seguir, porque, na verdade, eles vão lutar contra os Tabajaras, né, e vão tomar as terras dos Tabajaras. Né, então, ele não deixa a Iracema ir junto nas batalhas, ele some por um bom tempo. Aí, nesse tempo, ela fica sozinha, tanto que o povo a chama de messejana, que é abandonada, né? E tem uma ave que acompanha a Iracema, né? Então, a gente escuta essa ave sempre na companhia dela, ou com o cantar do dia amanhecendo, durante o dia, a ave está sempre com ela. Né? O que acontece?
O Martim volta, quando ele volta, a Iracema já teve o bebê, que é o Moacir, que significa filho da dor, e ela dá o menino a ele, né? Só que ela está muito mal, e ele não entende, mas nós sabemos, né? Ela não tinha leite para dar para o bebê, que os seios dela não liberavam leite, só doíam. Aí ela lembrou que tinha uma cachorrinha na floresta, uma cachorra do mato na floresta, que tinha dado cria. Aí ela vai até lá, pega um filhote, traz até o seio, né, para o cachorro puxar o leite. Como ela não tinha muito leite, começa a sair sangue. E isso vai dar, né, uma infecção nela. Vai dar tempo do Martim voltar, mas assim que ela dá o filho para o Martim, ela desfalece, ela cai, e ele vai saber que ela morreu, né? Então, aí vai se juntar lá ao começo, né, a questão da morte da Iracema, né, que é a Tabajara que traiu a tribo. Né? Eu tenho certeza que o pai dela a perdoaria, né, mas ela não teve coragem de voltar. Tem uma visita que o Poti faz, Poti não, que o irmão dela faz para ela, e ele fala, por que você não volta, né? Ela fala que ela não tem estrutura para saber que ela foi uma traidora, né? E vai voltar. Né? Então, ela não vai, né? Ela vai morrer. E aí ele pega o menino e a cachorra, né? Que ela trouxe, né? O filhote que ela trouxe, ficou para ela, e leva para Portugal, que é o começo do livro. Né? Só que agora a gente sabe que ele vai, mas pouco tempo depois ele volta e vai fundar Messejana, ou seja, a abandonada, bem onde a Iracema morreu e foi enterrada. Então aí começa a história do primeiro brasileiro, que é o Moacir, filho da dor. Né? Então, nós temos aí uma obrigatoriedade, que é a compreensão dos objetivos, né, do romance Iracema, se ele fala de amor, né, em dor, etc. Né, e aí cabe a você olhar para si mesmo e perguntar, né, qual a importância de uma obra como esta na literatura brasileira. Tá? Bem, então o que eu tenho de interessante para falar do Alencar? O sentimentalismo no romance dele é puro lirismo, né? Vocês veem as frases, né, que a gente é obrigado a responder aí quando está dando uma aula. Né? Depois eu tenho um crítico sutil da sociedade da época e sobre expressar na literatura o perfeito retrato da cultura brasileira. Então, isso é interessante, porque são três situações de muita importância para o contexto da obra, né? E nós temos que valorizar e, em cima disso, para criarmos aí, né, a ideia. Por que ele é um romance indianista? Porque ele tem o índio, né, como herói, no caso aí é a Índia. Né? Eu tenho toda a cultura dela, né, em todos os momentos ele fala muito da cultura dela, com detalhes ricos, né, por sinal. E também tem a cultura do português. Né? Então, o português, ele se encanta com a Índia, com a guerreira, mas ele também tem uma branca que ele deixou em Portugal. Cabe a ele agora arrumar essa situação, né? Porque é bem complicado. Né? Então, o Alencar, ele quer, né, com esse romance aí, mostrar, né, não só a habitação, né, que o índio torna, né, florestas, mangas, né, mangues, perdoe-me, etc. Né? Então, a ideia é que vocês, por meio do texto, né, vocês também acertem as questões aí, principalmente se forem de vestibular. Né? Então, aí eu encerro essa apresentação e espero que vocês tenham entendido porque que o romance é indianista e gostaria que vocês já se organizassem, né?
São 3 romances indianistas, e eu vou falar uma curiosidade. Como ele retrata a região que o índio vive, com toda a sua crença, cultura e a língua diferenciada, ele também pode ser chamado de romance regionalista. Né? E de romance histórico, se eu pegar a presença do Martim, né, que ele é uma personagem que existiu de verdade, era um bandeirante, um colonizador, né, que aparece no livro da Iracema, claro, com uma outra máscara, né, mas no papel de colonizador, tá certo? Então, o romance indianista, o herói é o índio ou a Índia. Ela é descrita com muita beleza, ela é uma mulher guerreira e forte. Se fosse, por exemplo, o Guarani, seria o Peri, ele seria o herói indígena. Ele é um homem bom, forte, capaz de lutar pelos seus interesses, né? E corajoso. E ele é medido pela força, a força dele é maior que a força da natureza. E a Índia é medida pela beleza, ela é muito mais bonita, muito mais linda que a própria natureza. Até, pessoal, espero que vocês tenham lido esse livro. Se não leram, né, se deem essa oportunidade, leiam, né, porque é um livro curtinho e interessante de ler, né, principalmente pela crítica que ele faz. Eu não contei tudo nos mínimos detalhes, mas peguei aí aquilo que mais me interessa, que vocês aprendam o que é um romance romântico indianista. Até a próxima aula. Falarei de romance urbano. Ok? Um beijo a todos.